Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de número 8, parte 3, sobre topologia física de redes. Então, no finalzinho, da última aula, nós vimos sobre a rede anel e a rede estrela. E agora nós vamos ver aqui um pouco sobre redes híbridas, que seria a junção de alguns modelos, né? Então, nós temos aqui nesse canto esquerdo aquele modelo estrela, juntamente se unindo, né, por um barramento, por um cabo principal, a um modelo anel, né, que é aquele modelo circular, onde cada estação, cada equipamento, cada concentrador, um depende do outro, né, e sucessivamente. Então, nós podemos também aplicar esse modelo híbrido, né? Bom, agora vamos ver um pouco sobre os meios de transmissão. Meios de transmissão analógico versus digital. Meios de transmissão por cabo coaxial, par trançado, fibra ótica, radiodifusão, backbone. Então, nós temos aqui o analógico versus digital, né? Todos já devem ter ouvido falar sobre meios de transmissão analógico e digital. Mas vamos ver aqui, o analógico apresenta variações contínuas de amplitude, né? Ou seja, amplitude é quando esse topo, né? O topo do sinal, né? Então essa amplitude ela vai se repetindo ao longo da transmissão do sinal, né? E o meio digital, a amplitude é fixa. 2 níveis discretos de tensão para representar os valores lógicos 0 ou 1. Então, no meio digital, nós já temos o sinal convertido na fase binária, né? Não sei se vocês se recordam quando eu falei que no interior dos processadores o sinal, a informação que é devolvida após processada é uma informação em 0 e 1. Então, o sinal digital, todo ele é convertido para a fase binária, onde o 0 é a amplitude mais baixa e o 1 é a amplitude alta. É o que a gente fala de baixo e alto, baixo e alto, baixo e alto. Toda vez que falar de sinal baixo, está falando do 0, e o alto seria o 1, né? É o famoso liga-desliga, né? Onde o 0 desliga e o 1 liga. Mais adiante nós vamos ver algumas aplicações e demonstrativos de sinal analógico e digital. Meios de transmissão, cabo coaxial, seria aquele cabo de TV que você usa aí da sua Sky ou da Claro, né? Geralmente muito utilizado para cabo de TV. Aqui o cabo trançado, famoso cabo de rede, né? Hoje em dia muito utilizado já na categoria 6 e 6A. Mais adiante nós vamos ver um pouco dessas distinções, né, de modelo de cabeamento. Aqui nós temos um cabo de fibra ótica. Meios de transmissão por radiodifusão, micro-ondas, né? Seria os sinais de rádio. E aqui nós temos um backbone, né? O que seria, né, um backbone? Backbone seria a junção, né, de uma série de meios de transmissão para que você consiga interligar duas cidades, dois estados, dois países, ou até mesmo de um continente ao outro.
E esse meio, né, vamos supor aqui, que nós estamos falando do backbone que interliga a América Latina com a Europa. E esse meio, né, esse meio de transmissão, pode ser com fibra, né, em algum momento pode ter um trecho via rádio, em algum momento pode ter um pequeno pedaço interligando com cabo par metálico, né, e sucessivamente. Então, aqui nós vamos ver alguns equipamentos, placa de rede, hubs, switches, roteadores, bridges, repetidores e modems. Essa é uma placa de rede que vai no seu computador ou no seu notebook. Só um detalhe nessa questão da placa de rede, porque hoje em dia é muito comum nos pacotes de planos de internet ultra rápida ou internet banda larga via fibra ótica, tem sido muito comum a venda de serviços de internet acima de 100 megabytes. Porém, se a sua placa de rede do seu computador, que vai receber o cabo de rede da internet, não for uma placa GigaLAN, você não vai conseguir trafegar acima de 100 megabits. Então, fique atento a esse detalhe. Aqui nós temos um hub, né? O que seria um hub? Um hub é como se fosse um switch, porém, é um equipamento que não tem nenhuma inteligência de gestão, chaveamento ou roteamento da sua rede. Todo sinal que entra, sai pela outra porta, sem nenhum tipo de gerência ou roteamento. Já o switch, fisicamente, é um equipamento parecido com o hub, porém, ele possui a técnica de chaveamento. O que é a técnica de chaveamento? Se você tem 4 cabos de redes ligados nesse switch, onde eu tenho um cabo, que é a saída para a internet, e os outros 3 seriam de computadores, clientes, cada computador, ao mandar o sinal para o switch vai interpretar aquele sinal e validar a porta de saída para a internet, e a partir do segundo momento em que esse computador faz uma requisição novamente para a internet, o switch já sabe que ele tem que sair da porta 2 e entrar na porta 1. Então ele faz esse chaveamento, ou seja, ele identifica todas as portas que são clientes e as portas que são para saída de internet. Então ele faz esse chaveamento. Já o roteador é um nível acima do switch. Ele faz o roteamento, ou seja, ele conhece redes distintas. Ele consegue interligar o que é uma LAN, ele consegue separar o que é uma MAN e consegue separar o que é uma rede WAN, né? Nós vimos no início dessa aula sobre as diferentes redes. Então, você pode interligar todas essas redes distintas num mesmo roteador que ele conhece, ele faz essa separação. Ele é o cara que vai estar fazendo uma interconexão entre uma cidade a outra, entre um estado e outro, e sucessivamente. Então, aqui uma bridge, né, é um equipamento como se fosse um conversor de mídia, né? Ou seja, você pode chegar com uma fibra ótica e sair com um cabo de rede, você pode chegar com um cabo de rádio e sair para um cabo de rede normal, né? Então, é um equipamento mais a nível de conversão de sinal do que de inteligência de rede. Não faz chaveamento, não faz roteamento, não faz gestão de rede. Esse é um repetidor no modelo quando ainda não havia sido popularizado a parte de cabeamento par metálico, era muito comum a utilização de cabos coaxiais. E o cabo coaxial ele tinha uma limitação maior com relação a distâncias. Então, sempre que você tinha um limite de distância, era necessário usar um repetidor. E hoje em dia, o cabo par metálico ou o cabo de rede, aquele cabo par trançado, ele também tem uma limitação de distância
e também é necessário usar um repetidor. E nesse caso, você pode usar um switch no meio do caminho e repetir o sinal e continuar a sua rede. O cabo par metálico, a distância máxima é de 100 metros, segundo a norma. Então, aqui nós vemos uma pequena demonstração de onde se utilizar cada equipamento, né? Onde se utiliza as brides, os hubs, né? Os modems, switches, roteadores, né? E aqui nós temos, acima de todas essas redes, nós temos a internet. Vejamos a continuidade sobre a arquitetura de rede na próxima aula.